Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Amém? Amém? Ai, eu quero ministrar realmente com vocês hoje. É uma experiência. Amém? Vamos ler Marcos 22, do 8, 22 a 25. Marcos 8, 22 a 25. Obrigada. Amém? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Então, o tema dessa palavra aqui hoje é decidindo enxergar. Amém? Decidindo enxergar. Eu queria fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu te louvo mais uma vez essa manhã, Senhor, como é bom estar aqui, ó Deus. Te louvo pela vida de cada irmão que está aqui, ó Deus. Senhor, Tu conheces o coração de cada um de nós, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tu conheces aquilo que nós necessitamos nessa manhã, Senhor. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa, ó Deus. Ela é eficaz. Ela tem o poder de transformar, de mudar, de curar, ó Deus. E nós nos apossamos essa manhã da Tua palavra, Senhor. Senhor, que venha sobre a minha vida, Senhor, o espírito de conhecimento, sabedoria, de discernimento, ó Deus. Eu recebo, Senhor, de Ti, ó Deus, o espírito de ousadia, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, ó Deus, conforme ela é digna, ó Deus, porque ela é poder para nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém? Então, eu queria que você olhasse para alguém aí e dissesse assim: você precisa decidir enxergar. Amém? Essa palavra, irmãos, ela veio de uma experiência que eu tive não muito boa, mas depois se tornou boa. Foi uma situação que aconteceu na minha vida e que numa noite eu chorei muito. E aí eu peguei o caderno nessa noite e Deus foi ministrando na minha vida, amém? Então eu espero assim que foi algo muito libertador na minha vida. E eu espero que ela possa trazer isso para a sua vida também, amém? A gente já ouviu muito, eu já ouvi muito pregação sobre essa palavra, né? Dessa passagem que Jesus toca 2 vezes no cego para que a visão dele seja restabelecida. Eu já vi de várias explicações sobre isso, né? E hoje eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração, né? Porque a gente já ouviu falar também que Jesus poderia ter curado instantaneamente esse cego, não poderia? Como ele já fez, né? O primeiro toque de Jesus podia ter libertado esse cego, podia ter feito ele ver perfeitamente, né? Mas a gente vê aqui que Jesus toca 2 vezes, e eu creio que isso é uma lição, traz uma lição para as nossas vidas. Amém? Lá em Gênesis 3:7, a gente vê que quando o homem, Adão e Eva, desobedece a Deus, come do fruto, a Bíblia fala que a visão deles se abre, né? E eles enxergam
porque eles estavam nus, né, e eles fazem folha de figueira para se cobrir. Então, aqui nesse ponto, eu acho assim que começa o nosso grande problema. Eu acho que é o problema que até hoje a gente tem que lutar para restaurar na nossa vida. Porque a desobediência trouxe uma abertura de visão para o homem e para a mulher. Só que essa abertura de visão trouxe a malícia, né? Talvez não, com certeza uma coisa que Deus não tinha propósito que nós conhecêssemos, né? Não era propósito de Deus, né? E eu creio que um dos grandes desafios da nossa vida é que a nossa visão seja restaurada, que a nossa visão seja purificada, né? Eu já ouvi um ditado que fala assim, ó, o pior cego é aquele que não vê, né? Eu queria fazer... Hã? Eu já ouvi assim, o pior cego é aquele que não vê, né? Ou que não quer ver, né? E hoje eu queria dar uma mudada nesse ditado, né? O pior cego é aquele que pensa que vê, né? Então, o pior cego é aquele que pensa que está enxergando, como esse homem, né? Ainda bem que ele foi claro para Jesus. Quando Jesus pergunta, você está vendo? Ele fala, eu vejo homens como árvores que andam. Provavelmente esse homem aqui ele já tinha enxergado alguma época da vida dele. Ele não era um cego de nascença, porque ele sabia o que era homem e o que era árvore, né? Então, quando ele fala isso, talvez ele teve alguma doença, alguma coisa que tirou a visão dele. E ele é claro com Jesus, eu vejo homens como árvores que andam, né? E Jesus toca uma segunda vez e ele vê perfeitamente, né? Então, o inimigo, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4:4, que o inimigo desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Só que, para aqueles que crêem, irmãos, Deus restaura o entendimento. Deus restaura a nossa visão. Amém? E eu queria que ficasse bem claro para nós, talvez eu falei para vocês aí, fala para a pessoa do seu lado que ela precisa decidir enxergar, né? Talvez você fale assim, mas eu vejo, né? Só que existe uma grande diferença, né? Ver é uma experiência física. Enxergar é uma experiência da alma. Ouvir é uma experiência física. Escutar é uma experiência da alma. E a gente vê muitas vezes, né, Jesus repreendendo, desde o Velho Testamento, o povo de Deus, porque eles tinham ouvido e não ouviam. Eles tinham visão, mas não enxergavam, né? Deus sempre repreendendo o povo dele durante o Velho Testamento, o Novo Testamento, sobre isso, né? Até no dia do meu aniversário, eu fiz uma oração baseada em Mateus 13:14, que fala assim, que eles têm ouvidos e não ouvem, né? Vê, mas não enxergam, né? Lá em Mateus, Jesus repreende o povo, coração endurecido. E eu fiz uma oração baseada nesse versículo oposto, Senhor, que eu possa ver, que eu possa enxergar, que eu possa ouvir. Então, esse tem que ser o nosso buscar diário. Enxergar, ouvir, sabe? Saber ver as coisas da forma que Deus quer, né? Isso é um desafio para nós. E para isso a gente precisa decidir, irmãos. Porque tem muita gente que prefere ficar cego a vida inteira, né? Então eu quero falar algumas coisas aqui, por que a gente precisa decidir enxergar, né? O que a gente precisa vencer para conseguir enxergar as coisas da vida. A primeira coisa que você vai ter que vencer para você conseguir enxergar as coisas de Deus é a comodidade, é a passividade, é o conformismo. Às vezes a gente se acostuma tanto a viver da forma que a gente foi criado, que para a gente enxergar aquilo que Deus quer para nós, tem um preço, né? E a gente não está disposto a pagar. Então a gente quer ver as coisas, continuar vendo as coisas conforme a gente acha,
conforme a gente foi ensinado. Por quê? Porque a gente não quer pagar o preço, não quer sair da comodidade. Primeiro passo, para mim e você enxergar as coisas conforme Deus quer, você tem que conhecer a palavra dele, saber o que ele pensa, como ele age, quais as instruções dele. Né? E às vezes isso para nós é um preço, né? A gente tem dificuldade de ler, de estudar, né? De buscar. Então a gente vai viver na vida conforme a gente acha, conforme a gente vê, né? Mas isso precisa mudar em nós. Né? Em Lucas 18:35, tem um cego de Jericó que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Né? Então Deus, ele não vai poder ir entrando na nossa vida e fazendo coisas. Ele faz até milagres em nossa vida. Mas precisa da nossa atitude, disposição de querer, de buscar. Hein? Então a gente tem que vencer também o desânimo. Imagina esse cego aqui. Ele podia ter falado assim: nossa, já estou cego, Jesus já cuspiu no meu olho, já passou lodo, ainda não estou vendo direito. Né? Deixa quieto, não vou buscar mais não, né? Então, às vezes, tem coisas na nossa vida que você vai ter que buscar uma vez, você vai ter que buscar 2 vezes, você vai ter que se empenhar, você vai ter que vencer o desânimo da sua vida, entendeu? Às vezes você fica acomodado achando que as coisas funcionam só na vida dos outros, mas a gente não sabe o preço que as pessoas pagam, né, para que as coisas funcionem. Há um preço, né? Então, a gente tem que vencer o desânimo. Saber que você buscou uma vez, não tem problema, você vai buscar de novo. Sabe? Você vai tentar de novo. Outra coisa que a gente precisa vencer é o espírito de vítima. Eu já falei muito isso numa palavra que eu dei aqui, mas ela se encaixa aqui também. Se você achar que você é sempre uma vítima, que você não tem opções na vida, que você não tem condições, né? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante comigo, eu fiquei muito abalada, assim, e ao mesmo tempo eu fiquei muito inconformada, né? Porque eu estava passando na rua do centro e eu vi uma mulher sentada no chão da farmácia com uma criança de uns 7, 8 anos, e ela veio me pedir, irmãos, dinheiro para comprar um anti-inflamatório, que ela estava com uma bola aqui na garganta. Com aquele jeito mais de coitada, sabe? E a criança do lado, cheirando um shampoo e um condicionador, que tinha acabado de ganhar de alguém que passou ali. Quer dizer, para outra pessoa, ela pediu o shampoo e o condicionador. Para mim, ela queria um anti-inflamatório. Aí eu passei, falei para ela: eu vou ali no banco e já volto. Aí eu voltei, dei um dinheiro para ela, mas eu fiquei inconformada com aquilo, porque uma coisa que mexe muito comigo é quando eu vejo essas pessoas pedindo com criança. Eu fico muito revoltada, porque eu acho que a criança não pode viver essa situação, sabe? Eu acho que os pais têm que proteger as crianças. E aí os pais pegam e expõem as crianças ainda para causar mais comoção, né? Para as pessoas dar, né? E aí a mulher me pedindo o dinheiro para o anti-inflamatório, e a menina falava assim: tia, ajuda minha mãe. Aquilo me deu uma ira, gente, por dentro. Vocês me perdoam se vocês não pensar assim, mas eu falei assim para ela: de onde você é? Sou de Ribeirão. Eu falei: você sabia que você não precisa viver dessa forma? Ela olhou assim para mim. Eu falei: bem, você não precisa pedir anti-inflamatório, aqui tem um hospitalzinho, você pode ir lá, você vai ser medicada, você vai ganhar anti-inflamatório. Eles dão nimesulida de graça, né? Então, às vezes, na nossa vida espiritual, a gente fica assim também, pedindo coisas que, às vezes, não é essencial na nossa vida, sabe? Aí ela virou para mim e falou assim: não, mas sabe o que é, moça? Eu não quero ir lá no hospital por causa do Covid. Aí eu pensei assim: não, ela não quer ir no hospital por causa do Covid, mas quer ficar sentada no chão de uma calçada com a filha dela. Entendeu? Então, é uma visão, sabe, errada. E muitas vezes nós somos assim, nós temos visões erradas, enxergamos mal as situações da nossa vida, né? Então eu falei para ela assim: ó, você procura uma igreja em Ribeirão, você vai ser ajudada, você vai mudar de vida, você não precisa ter essa vida. Ela: mas eu tenho 5 filhos, eu preciso, moça.
Aí eu pensei, ela não entendeu, né, o que eu quis dizer para ela. Então, às vezes, nós também somos assim, nós não entendemos o que Deus quer nos dizer, não entendemos o que Deus quer nos ensinar com as dificuldades da nossa vida, não conseguimos enxergar, porque nós nos achamos vítimas. Sabe? E provavelmente aquela mulher continua assim, mas eu orei por ela, sabe? Eu fiquei muito incomodada, porque eu falei, gente, não pode, né? Porque as pessoas, elas tomam uma posição de coitada e aquilo vai denegrindo a autoimagem delas mesmas, a integridade delas mesmas, sabe? Eu sou muito a favor das pessoas que vendem as coisas. Todo mundo que passa na minha porta ou na rua que eu vejo que está vendendo, eu tento comprar, só se eu não tiver dinheiro. Porque eu também já fui uma vendedora de porta em porta, e eu acho assim que a pessoa, quando não tem condição, ela pode fazer alguma coisa, sabe? Ela pode ter uma ideia, vender água no semáforo, vender, sabe, alguma coisa, mas não pedir. É uma posição minha, gente. Porque eu acho que isso entra um espírito de vítima na pessoa, e ela não consegue romper. Amém? A gente tem que decidir enxergar também, para que a gente pare de perguntar os porquês da vida, né? Eu também já falei sobre isso em outra palavra que eu dei, porque às vezes a gente fica paralisado perguntando por quê para Deus, e a gente não consegue enxergar o propósito daquilo que nós estamos vivendo. Não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo diante das dificuldades que nós passamos. Entendeu? A gente precisa aprender, eu vou falar mais disso no final, a ter uma visão de olhar para a eternidade. Né? Às vezes a gente fica muito focado nas situações da vida, e a gente fica esperando as situações da nossa vida resolver, quando Deus, na verdade, nos chamou para uma vida eterna. Né? Aqui a gente só está passando um treinamento. Né? A segunda coisa que nós precisamos decidirmos a enxergar, né, e nós precisamos vencer, é que muitas vezes o que nós temos visto, irmão, nós recuamos de ver, porque o que nós vemos na nossa vida nos assusta. Né? Como a gente viu esse homem, viu homens como árvore, deve ter ficado assustado, né? Uma árvore andando, né? Então, na nossa vida, muitas vezes a gente recuamos e decidimos de enxergar situações, porque a gente olha para a nossa vida e a gente fica assustado com aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes, eu anotei aqui, ó, o importante não é a quantidade daquilo que você vê, mas é o entendimento que você tem daquilo que você vê. Né? Às vezes a gente quer correr, fazer tanta coisa, e olhar tanta coisa, e ter uma visão ampla, né? O pastor de César pregou aqui uns dias atrás sobre visão focal e visão... Ai, agora eu esqueci. Ele falou sobre a visão focal, você focar, e a visão... Hã? Como? Periférica, aí. Valeu. Então, a gente tem que estar focado, ter a visão focal. Né? Muitas vezes a gente fica disperso olhando, e a gente não tem uma visão naquilo que a gente deve caminhar, naquilo que... Né? Aí a gente começa a agir que nem aquelas pessoas, está tudo difícil, está muito, isso daqui nunca vai mudar. Não, você tem que ter uma visão focal para a sua vida, para a sua família. Né? E não querer ver tudo de uma vez, mas aquilo que você vê, você discernir aquilo que você está vendo. Né? Então, tem gente que prefere ficar cego a vida inteira porque o que ela está vendo assusta ela. Então, isso eu estou falando, irmão, não é só de visão espiritual, é a tua visão da tua vida mesmo. Às vezes você está vivendo uma situação lá na sua casa, no seu trabalho, que aquilo te assusta, sabe? E aí você prefere não ver, prefere ser cego, do que ver e se posicionar naquela situação, né? A visão correta pode destruir sonhos.
Muitas vezes, todos nós temos sonhos, né? Eu vejo esses casais novos, né? Que eles têm tanto sonho, eu vejo minha filha, assim, meu genro, eles têm aquele sonho, aquela coisa, né? Que eu olho assim, eu falo assim, nossa, parece que eu não tenho mais, né? Você vai assim, ficando meio desacelerada, né? Você fala meio conformado. E aí tem aquele monte de sonho, por quê? Às vezes situações que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem na nossa história, faz a gente parar de sonhar, sabe? E aí, quando você começa a enxergar as coisas, você não quer ver por quê? Porque aquilo está destruindo aquilo que você tentou lutar a vida inteira para construir, sabe? Alguém já se sentiu assim? Você sentir que aquilo que você lutou a vida inteira para construir, batalhou, até espiritualmente, você vê aquilo sendo destruído? Quem aqui já teve essa sensação? Isso é decepcionante, né? Porque a gente tem vontades e sonhos. E às vezes a gente fala assim, não quero ver isso, né? Eu vou continuar lutando para fazer isso ficar em pé. Né? E, na verdade, Deus está te pedindo para você abrir mão. Porque aquilo que Ele tem é melhor. Né? Aquilo que Ele tem, aquilo que Ele projetou para o teu caminhar é melhor do que aquilo que você projetou. E Ele é capaz de fazer todos esses desabos que teve, né? Essas coisas que desabaram, Ele é capaz de fazer tudo isso concorrer para o bem daquilo que Ele planejou para nós. Amém? Mas nós precisamos decidir enxergar e não nos manter cegos, né? A visão correta, ela destrói sonhos. Aí eu coloquei até aqui o exemplo de Paulo. Imagina, gente, Paulo. Paulo era um religioso, batalhou, estudou, se dedicou, né? E ele perseguiu os cristãos. Ele estava na visão errada, né? Até um dia ele teve uma experiência com Deus, ele viu a luz, ele, no momento ficou cego, mas a partir daí ele começou a enxergar de forma diferente. De um perseguidor, ele se tornou uma pessoa perseguida, né? Então, a visão, muitas vezes, que Deus vai te dar, às vezes a gente acha assim, que quando Deus nos dá uma visão dEle, tudo ao nosso redor vai mudar. E tudo as pessoas vão enxergar também aquilo que você está vendo. Muitas vezes não acontece assim. Né? Na vida de Paulo não aconteceu assim. Hoje a gente fala assim de apóstolo Paulo, mas imagina, gente, Paulo foi um homem que morreu sendo acusado de ser um cara perturbador da cidade, de ter posto fogo em Roma. Ele foi acusado de ser um cara perturbador e morreu assim. Hoje ele é conhecido como o grande apóstolo Paulo, mas ele não viveu isso. Né? Ele foi abandonado até por discípulos dele. Então, muitas vezes, você enxergar a visão que Deus tem e viver ela, não vai querer dizer que todas as pessoas ao teu redor vai favorecer aquilo. Às vezes, você vai enfrentar lutas para poder se manter na visão que Deus te deu. Entendeu? Isso aconteceu com Paulo, né? Ele não morreu como grande apóstolo, ele morreu como um homem decapitado, acusado de incendiar Roma. Entendeu? Ela te leva à consciência do erro. Então, a visão correta de Deus, quando você decidir enxergar, você vai ter consciência do teu erro. Você vai cair em si no teu erro, né? Eu achei muito interessante que quando Jesus cura esse cego de Betsaida, ele depois que cura ele fala assim, não entre na aldeia. Ele tirou o cara da aldeia, levou para fora, curou, e depois falou para ele, não entre na aldeia. Irmãos, eu estava vendo aqui em Mateus 11, 21, Jesus dá um decreto muito duro para essa cidade, Betseba, Cafarnaum e Corazim, porque foram cidades que mais receberam os milagres de Deus, e foram cidades que não tiveram um arrependimento, um quebrantamento. Se você lá ler Mateus 11, 21, fala, ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse acontecido os milagres que foram aí,
eles tiveram se convertido, né? Ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido o que aconteceu em ti, a condenação não seria assim. Então, a gente tem... O que isso nos leva, né, a entender? Que a visão correta, quando você decide enxergar, você vai ter uma direção para a sua vida. Deus vai te dar uma direção. Às vezes, a gente vem para Deus esperando o milagre, mas Deus não quer só nos dar o milagre. Ele quer nos dar o milagre e quer nos direcionar a partir daí. Hein? Mas, para isso, a gente precisa decidir enxergar. Ele falou para esse cara, não entra nessa cidade, né? Nessa aldeia, né? E a terceira coisa que eu coloquei aqui é que a visão correta, ela exige de nós uma postura. Bem? Primeira coisa, quando você tem a visão correta de Deus, você vai ter que assumir responsabilidade. Esse homem aqui que foi curado, ele foi levado até Jesus, depois ele foi embora sozinho. Né? Eu fico imaginando como que foi a vida desse cego depois da cura. Porque imagina, quando você tem uma debilidade, as pessoas te ajudam, você tem uma debilidade. Agora, depois que você é curado daquilo, tem que haver uma postura. Ele não ia poder mais ficar dependendo das pessoas. Ele tinha que desenvolver a vida dele a partir daí. Talvez, eu pense assim, talvez ele tenha que aprender a ler, escrever, né? Então, tem que haver um crescimento. A partir do milagre, a gente tem que haver um crescimento na nossa vida. Tem que haver um desenvolvimento na nossa vida. Bem? Aqui também fala que você tem que ter um senso de direção, né? Que eu já falei, alguém levou o cego até Jesus, mas depois ele foi sozinho. Então, a partir da visão de Deus, a gente tem que ter um senso, né? Deus te direcionar, um discernimento. Né? Eu lembro que esses dias, acho que foi o Jéssica que postou, né? Que na arca não tinha janelinha do lado, né? Só em cima. Né? A gente vê também Deus falando com Abraão para olhar as estrelas. Então, é um senso de direção que vai te guiar. Né? Não vai ser mais a circunstância que vai te guiar. E a última coisa aqui que eu anotei é que quando você decide enxergar, você vai ter que amadurecer. Entendeu? A maturidade na nossa vida, irmãos, uma das coisas que a maturidade mais faz na nossa vida é nos ensinar a dar prioridade àquilo que é essencial. Muitas vezes na nossa vida a gente fica brigando e lutando por coisas que não são essenciais. E a gente perde tempo, sabe? Às vezes você fica lutando para mudar coisas que não são essenciais, que não vão mudar. Você gasta a tua energia, teu tempo, tuas lágrimas, tentando mudar coisas que não são. E uma coisa que Deus falou comigo que eu achei tremendo, é que a vitória de Davi, né, não foi ele ter sido ungido rei. Não foi essa a vitória de Davi, quando ele foi ungido rei. A vitória, o essencial foi ele ter sido achado por Deus. Olha, quando Deus falou isso comigo, eu achei tremendo. Por quê? Porque Davi nunca ficou lutando pelo trono. Pelo contrário, ele ficou esperando Saul morrer. E depois o filho dele persegue ele, ele foge. Porque a vitória dele não estava no trono. Não estava no reino, na coroa. A vitória dele estava quando ele foi achado lá, cuidando das ovelhas. Isso era essencial para a vida dele. E o que ele, a vida inteira, tentou guardar foi isso, essa essência. Deus, não me retire de mim teu espírito. Né? E a gente, muitas vezes, faz ao contrário. A gente fica lutando por coisas e a gente perde a essência. Sabe? Perde a essência. Por isso que muitas vezes a gente vê muita divisão, irmãos. Porque a gente luta por coisas. Cada um quer ter tua razão. Cada um quer ter o seu direito. Cada um quer ter o seu trono. Cada um quer ter a sua coroa. Na verdade, eu mereço. Eu trabalhei para isso, né? Às vezes as pessoas pensam assim. Né? Eu gosto muito de uma música da Damares que fala assim, que o meu troféu é no céu. Né?
E eu canto muito essa música em casa. É no céu. A nossa vitória, o nosso maior troféu é lá na glória, é quando você estiver diante do Senhor. Hein? Então, se tem havido alguma perda na sua vida, na minha vida, não é motivo de nós perdermos a essência. Entendeu? Pelo contrário, as perdas têm que fazer com que a nossa essência cresça ainda mais. Tem que ser um desafio isso para nós, amém? Glória a Deus. Lá em Mateus 13,16 diz assim, ó, bem-aventurado porque vem e ouve. Olha só. Então, nós só vamos nos tornar bem-aventurados se nós enxergarmos e ouvirmos. Se nós não enxergarmos e não ouvirmos, nós não vamos conseguir ser bem-aventurados, porque nós vamos estar seguindo um curso da nossa visão. Bem? Lá em Mateus 5,8 fala assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem? E eu tenho pensado muito numa coisa, irmãos. A Bíblia fala lá em Provérbios assim, ó, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E eu tenho perguntado muito para o Senhor, Senhor, mas como que se guarda o coração? E uma coisa que eu tenho entendido é como fala aqui, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração e visão é muito paralelo, irmãos. Eu creio que é uma linha que liga isso na nossa vida. Entendeu? É muito fácil você avaliar como está o coração de uma pessoa, como está o teu coração. Sabe como que a gente avalia como está nosso coração? Como que você tem visto as coisas? Como que você tem olhado as situações naturais e espirituais? Hein? Eu acho muito interessante lá na palavra do Senhor da vinha lá, que ele, lá em Mateus 20, 15, eu não vou ficar lendo, irmão, senão fica muito cansativo. Ele fala assim, ó, que Deus chamou os trabalhadores da vinha, né? Chamou um cedo, um meio-dia, faltando 1 hora para acabar o dia. Né? E depois ele foi acertar o dia daquele pessoal. E aí, ele pagou tudo igual. Aí o que começou cedo, né? Falou assim, mas não é justo, começou a reclamar. Olha o que o Senhor fala para ele. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Olha que sério, irmão. Quer dizer, o cara está sendo bom porque achou o cara, mas quis ser generoso, e o olho do outro tá sendo mau. Então, quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente olha as coisas com um mau olho. A gente olha e julga, sabe? As coisas como, né? Com malícia, com julgamento humano, não segundo o julgamento de Deus. Né? Eu achei muito interessante isso. O teu olho é mau porque eu sou bom? Quer dizer, é mau aos teus olhos porque eu sou bom? Então, a gente tem que avaliar muito como a gente tem enxergado as coisas. Um período da minha vida em que eu estava com o coração ferido, tudo que eu via era ruim. Tudo que eu via, eu criticava, irmão. Eu não falava porque eu tenho muito temor de falar, mas meu olho batia e meu cérebro já... Então, tem muito a ver isso. Como você vê as coisas, como você vê o teu irmão, como você vê as situações na sua casa, como você vê a vida. Isso vai mostrar como está o teu coração. A gente fala tanto de guardar o coração, né? Mas eu acho que a gente tem que purificar a visão. Bem? E eu achei muito interessante que isso daqui eu pesquisei. Os pesquisadores da Universidade de Washington, em Michigan, eles constataram, olha só que sério, que os vasos sanguíneos existentes na cavidade ocular são muito parecidos com os existentes no coração. Eu achei uma confirmação. E por isso, eles são afetados pelos mesmos fatores de risco.
Olha, até a ciência provando, né? Que a visão tem tudo a ver com o coração. O coração tem tudo a ver com a visão. Aí eu fiquei perguntando, Deus, mas como que a gente faz? A gente purifica o coração para a visão ser limpa? Eu tenho perguntado isso para Deus. Ou a gente limpa a visão para o coração ser puro, né? Como que isso acontece, né? E aí eu senti algo de Deus assim, ó, eu só posso guardar o meu coração se eu purificar a minha visão. Que a gente volta lá no Éden, que eu falei no início, que os olhos dele se abriram para a malícia, né? Então, o grande objetivo é purificar a visão, porque aí o nosso coração vai ser guardado. Porque a Bíblia também fala que os olhos são a janela da alma, né? Então a gente tem que purificar a nossa visão, né? Guardar aquilo que nós temos visto. A gente tem um olhar muito crítico, né? E isso não é uma coisa que Deus vai fazer em nós, irmãos. É uma coisa que você tem que decidir enxergar da forma que Deus planejou, dia a dia. Muitas vezes eu paro, quando eu estou vendo uma situação, com aquele olhar crítico, eu falo, ai Deus, né? Coloca o teu sentimento coloca o teu discernimento na minha mente e o teu sentimento no meu coração. Porque a gente olha torto, irmão. A gente olha como aquele homem, a gente precisa do segundo toque na nossa vida, sabe? Para a gente ver nitidamente as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você está decidido a enxergar? Eu estou. Quero enxergar as coisas como Deus vê. Eu quero enxergar as situações como Deus vê. Amém? Eu queria fazer algo assim que eu não sou muito acostumada, mas em nome de Jesus eu creio que é a direção de Deus. Eu queria que nós colocássemos a mão nos nossos olhos, amém? Coloca a mão, vamos orar, amém? Repete comigo, Senhor Jesus, me dá discernimento, Senhor, para limpar, ó Deus, a minha visão natural, que eu possa guardá-la, Senhor, e que eu possa analisar toda a situação, tudo aquilo que eu vejo humanamente, debaixo da luz da Tua palavra. Senhor Jesus, abre a minha visão espiritual, Senhor, para que eu veja, Senhor, aquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida. E que eu possa ter fé, Senhor. Que eu possa ter ousadia, Senhor, para caminhar segundo essa visão, ó